Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversas que Acolhem a Mente com Cidinha Pascoaloto. Hoje o nosso programa vai ser lindo. Falaremos sobre família e relacionamentos familiar. Iremos juntos entender um pouco mais sobre esses laços que nos acompanham por toda a vida e sobre como podemos cuidar melhor daqueles que fazem parte da nossa história. E para falar sobre esse relacionamento familiar, tenho aqui do meu lado uma pessoa muito especial que vai passar um pouco do seu conhecimento sobre esse assunto. Essa pessoa chama-se Lucidalva Moura. A Lucidalva é formada em pedagogia, técnico em contabilidade e expositora espírita. Lucidalva, seja muito bem-vinda, eu adorei ter você aqui. Olha, Cidinha, eu que agradeço, né? Eu também me senti muito bem, agradeço pelo convite. Espero que seja uma tarde bastante proveitosa, uma conversa bastante enriquecedora, esse tema que é tão importante diante de tantas tribulações que estamos vivendo. Sim. Lucidalva, como expositora espírita, eu imagino que você faça palestras. Sim, faço palestras na nossa casa em Junqueirópolis e também na região, Tupi Paulista, Monte Castelo, aqui em Dracena, Oswaldo Cruz, Flórida Paulista. A gente procura levar, né, um pouquinho, aprendendo sempre mais nessa troca, né, de ideias e também procurando acalentar um pouquinho os corações, né, com aquilo que Deus nos permite. Que trabalho lindo, Lucidalva. Lucidalva, a gente sabe que dentro de uma família existem diferenças, escolhas, silêncios e às vezes muito silêncio, encontros e desencontros. E muitas vezes aquilo que mais precisamos não é de uma família perfeita, mas de relação onde exista espaço para ouvir, compreender, perdoar, recomeçar. A família, a gente sabe que ela é o primeiro grupo de convivência de um ser humano. E nós sabemos também que existem vários modelos de famílias hoje, mas nós não vamos entrar nessa questão. A gente vai falar da família, da convivência da família como um todo. Lucidalva, mesmo existindo amor, surgem conflitos dentro de uma casa. Por que será? A gente, analisando de uma forma um pouquinho mais aprofundada, o amor, ele muitas vezes não é capaz de evitar essas discussões. Eu só vou puxar aqui um pouquinho mais. Tá, ótimo. O amor ele não é capaz de evitar essas discussões, esses desentendimentos que são tão peculiares dentro de um lar. Porque tem o desgaste do tempo, o estresse do trabalho, a falta de diálogo, de um diálogo sincero, a falta dessa convivência um pouco mais íntima. Então hoje, muitas vezes os filhos preferem se trancar no quarto, ficam no computador e o mundo lá fora pode estar caindo, que para eles, né, a gente que tem filhos e que já passou por essa fase, entende um pouquinho, né, dessa dificuldade que às vezes o jovem tem de participar de um problema em família. Então, mesmo o amor, ele é a chave que nos abre a porta para melhor enfrentarmos a dificuldade, mas ele não as evita, ele apazigua, ele nos mostra um caminho, nos dá um norte, mas é necessário que a gente utilize também de recursos para que esse amor possa se sobressair e que ele não fique abafado, porque muitas atitudes tomadas erroneamente
e às vezes que pode haver a desestruturação da família, às vezes lá para frente fala, nossa, mas eu ainda amava aquela pessoa, seja no relacionamento familiar, ou no relacionamento amoroso, ou no relacionamento de amigos. É muito importante nós cuidarmos, né? Nós termos essa atenção dedicada para que esse relacionamento, para que esse amor não seja abafado por outros sentimentos que a gente pode trabalhar melhor através de uma conversa sincera, através de um diálogo assim bem aberto, que eu acho que é a base, né? Eu acredito, na minha opinião, que seja a base para que todo e qualquer relacionamento dê certo, né? Um diálogo aberto, sincero, muito franco, olhar nos olhos, né? Não deixar aquele sentimento morrer. Ah, mas a pessoa sabe que eu a amo, mas diga, faça um elogio, né? Procure demonstrar com palavras, com atos, né? Aquilo que você traz dentro do coração. Entendi. Você disse uma coisa muito importante em todo esse seu relato, que é a escuta sem julgamento. Essa escuta que a gente costuma falar de uma escuta ativa, né? É você estar focado naquilo que o outro está dizendo, esquecendo o entorno, o em volta. Você dar realmente atenção àquelas palavras, porque muitas vezes a palavra ela vem carregada de sentimentos. E se a gente ficar conversando com a televisão ligada, prestando atenção no celular, gritando com o filho, falando alguma coisa, a gente não vai ter aquela atenção focada na pessoa, né? Então é necessário que a gente dedique um tempo para o nosso companheiro, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, né? Um exemplo que a gente viu na pandemia, onde nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. Quanta dificuldade não foi encontrada. Mães que não suportavam os filhos ficar o dia inteiro porque não tinha mais creche. Então, falta essa conversa, esse olhar no olho, né? Que faz toda a diferença, né? Você dá atenção para a pessoa. Hoje você está com o seu companheiro, com a sua companheira, ou mesmo com o seu filho, mas a sua atenção está focada às vezes no celular. Então você acorda, ao invés de você olhar ao lado e ver como está o seu companheiro, você cata o celular e vai ver qual foi a última postada da noite. Se a pessoa teve um mal súbito, muitas vezes você não percebe, né? Então talvez seja uma palavra pesada, mas um pouco de desleixo da parte de ambas as partes, né? Porque ninguém erra sozinho. Tem aquele que às vezes ele excede, mas é também necessário que nós saibamos ouvir o porquê, o que levou ele a fazer, né, aquela determinada ação, a tomar aquela atitude. Você falou de conexão. As pessoas dentro de um ambiente familiar, é necessário que exista uma conexão diária. Porque no corre-corre do dia a dia, a gente muitas vezes sai de casa muito cedo para trabalhar. Hoje é marido e mulher que trabalham, não é somente um, né? Não é somente o homem que mantém a casa. A mulher também, não somente por uma questão de manter a casa, mas por uma questão de alcançar os seus direitos, tem uma formação, ela também trabalha. Então ambos enfrentam dificuldades, né? Acabam às vezes se envolvendo com problemas de fora, com problemas de amigos, carregando um fardo que não é nosso. E o nosso, que é o da nossa família, a gente relega para um terceiro plano, né? Então, esse contato, chegar do serviço, olha, como foi o seu dia? Foi tudo bem, filho? Como que foi na escola? São pequenas atitudes que nós vamos estar criando um ambiente de harmonia dentro do nosso lar, né? Porque, lembrando,
uma frase que eu li há bastante tempo, a casa, ela é a estrutura física, né? A casa, nós podemos morar embaixo do mesmo teto e não conhecer nada do outro. Agora, o lar, né, é um abrigo de almas, de pessoas que se querem bem, de pessoas que se interessam de como a outra pessoa está. Então, essa conexão é muito importante, né? Não só brigar, não só gritar, né, mas fazer pequenos elogios, né? Porque quando a gente namorava, a gente se arrumava para o namorado se arrumava para a namorada. Aí depois que casa, passa alguns anos, a gente se esquece às vezes até da gente. Quando a gente trabalha fora ainda não, mas se fica dentro de casa, põe aquela camiseta rasgada, furada, o marido chega, né, às vezes cansado. Então são pequenas coisas, pequenas atitudes que no decorrer do tempo vão fazer diferença. E às vezes assim vai criar um abismo entre as pessoas que vai ficar muito difícil a convivência. E alguns optam pelo rompimento da relação, o que talvez se fosse tratado de uma outra forma, com mais carinho, não chegaria a esse ponto. Lucidalva, existem famílias que têm mágoas profundas. E a gente sabe muito bem disso. Por onde começar para reconstruir uma relação dessa? Uma relação que a gente pode dizer assim, desgastada. Olha, é um caminho árduo. Não é uma coisa que se conquista em pouco tempo. Porque a mágoa, se nós formos procurar o significado, ela é uma mancha, ela é uma nódoa no nosso coração. Então, quanto mais a gente alimenta, quanto mais a gente procura ficar pensando, remoendo esta mágoa, aquilo vai nos fazendo mal. Então, existe todo um trabalho que você precisa fazer internamente, tendo muita força de vontade, né? Muita coragem e, acima de tudo, muita fé na religião que você professe, fé no divino, né? Fé em Deus, porque é necessário estar nesse momento conectado com Jesus eu digo assim, pergunte para Jesus o que ele faria no seu lugar, mas assim, partindo do princípio que somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, então antes de marido, antes de mulher, antes de filho, nós somos irmãos em Deus. Então iremos encontrar pessoas que muitas vezes não têm noção do estrago que ela fez no seu coração com aquela atitude, né? Então é necessário olhar o outro, mas também olhar você. Se você tem uma estrutura para o perdão, trabalhar esta mágoa no sentido de não deixar que aquilo vá te adoecer. Pode ser que você vá perdoar a pessoa, que você, olha, eu quero tirar essa mágoa do meu coração. Mas naquele momento pode ser que você não consiga caminhar junto mais com a pessoa. Mas não guarde raiva, né? Perdoe se você achar que ela mudou de atitude, porque exige muito uma mudança de atitude. Olha, eu errei, eu pisei na bola, eu não poderia ter feito isso, mas eu estou realmente arrependido e eu prometo para você que isso não vai se repetir. Eu quero mudar, eu sei que eu errei, né? Então aí é tudo diferente, porque se você consegue tratar essa mágoa de uma forma boa, se você consegue continuar, mas se o outro que te magoou persiste, aí fica muito difícil. Então é a mudança de comportamento que vai fazer você, com o tempo, voltar a ter a confiança, voltar a se sentir mais bem ao lado daquela pessoa, sem lembrar daquilo que te machucou. Lucidalva, você está falando de perdão, que perdoar é difícil, a gente sabe. É difícil. E nesse caso, a pessoa teria que procurar ajuda.
Seria um caso de procurar ajuda? Seria um caso, porque muitas vezes sozinha ela não vai conseguir, porque às vezes exige uma força, um entendimento, uma ampliação de visão que sozinha ela pode não conseguir. Então procurar um terapeuta, né, para casais, procurar psicólogos que muito tem a contribuir, porque na verdade é você conseguir enxergar em você, né, aquilo que você consegue realmente fazer para que aquela situação mude, né? Então, a ajuda de um profissional da área é muito importante. E até para que não chegue nessa questão da mágoa. Quando a gente percebe que os diálogos já não estão surtindo efeito, que você já não tem interesse em conversar. Quando um está na sala, o outro vai para o quarto. Quando você quer discutir a relação, não é hora, né? Quando os filhos vêm, você fala agora não. E vai ficando aquele clima insustentável, é a hora de buscar ajuda também. Não ter vergonha. Não ter vergonha. Não. Querer seguir. É porque a gente sabe que existem pessoas difíceis. Existe. E essas pessoas difíceis, muitas vezes, elas são conflituosas e tornam a convivência insuportável. A gente, às vezes, pensa assim, porque a maior necessidade do ser humano, para que ele possa ter um bom relacionamento, é conhecer a si mesmo, né? Sim. Essa é a grande missão. Então a gente busca muito o conhecimento fora de nós. Como dizia Sócrates. Isso, mas o que manda... Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque essa é a grande missão, é essa iluminação interior que vai fazer com que a gente passe a olhar os problemas do dia a dia com os olhos menos críticos, né? Procurando entender essa empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sim. Ou fazer o máximo, porque a gente não consegue mudar o outro, não está em nossas mãos. A gente consegue se modificar. Às vezes, com a nossa mudança, o outro vai perceber e ele vai mudar também. Às vezes, não. Existem alguns que são só fisiológicos, é o trabalho, a procriação, a alimentação, só, né? Outros já estão um pouquinho mais avançados, já se preocupam com outras questões, com questões mais subjetivas, né? Como que a pessoa está. E às vezes é necessário que uma pessoa de fora chegue e fale, olha, tal pessoa, né, que mora com você, que divide com você o mesmo espaço, não está bem. E a gente fala, eu não reparei. Isso né? É normal. Isso é, né? Então assim, aconteceu. Não deveria ser, disso. né? Porque partindo não, né? Lembrando a frase do próprio Cristo que eu geralmente levo para a vida, né? Que é um dos mandamentos, né? Amar o outro como a si mesmo, né? Então, se a gente não se ama, não se olha, não se conhece, eu não sou capaz de entender a sua limitação, porque eu acho que está tudo perfeito e todos nós temos erros, uns mais, outros menos, né? Mas existem realmente pessoas que dificultam um pouco mais, então exige um pouco mais de nós, né? Se a gente acha que vale a pena investir na relação. Tem tudo isso. Se o outro mostra que tem condição de mudar um pouquinho, vamos investir. Mesmo porque, pensando também nessa questão dos filhos, né? Como fica a cabeça do filho? Né? Como que ele vai responder mais tarde? Como que ele vai reagir a tudo isso? Né? Não que a gente deva permanecer num relacionamento infeliz em detrimento dos filhos, porque é pior eles verem brigas todo dia, né? Mas a gente deve sempre pensar muito, né? Refletir e ter uma conversa aberta com a pessoa. Não dizer assim, um exemplo, você me sufoca,
mas dizer assim, olha, eu estou precisando de um tempo para digerir essa situação. Você não vai magoar o outro, né? Não vai se magoar porque você não mentiu e vai conseguir lidar um pouco melhor. É o uso da assertividade. A assertividade, ela encaixa em tudo, né? Exatamente. E as dificuldades familiares, elas podem representar oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Representam e muito, porque dentro da família nós temos contato com pessoas que totalmente diferentes de nós. Às vezes a gente fala assim, nossa, nem parece que nasceu da mesma mãe, né? Nem parece que foi gerado na mesma barriga, porque são muito diferentes. E só que essas diferenças, como você mesmo colocou, nos ajudam a crescer, desde que a gente saiba também olhar para essas diferenças, né? Ter essa visão mais abrandada, essa visão mais global da pessoa, não somente destacar aquilo que ela tem de errado, mas também aquilo que ela tem de bom, porque todos temos, né? Todos nós somos sombra e somos luz. Então a gente tem que procurar destacar aquilo que é bom. Se você falar para o filho, mas você é burro, você não aprende, ele vai ter muito mais dificuldade de aprender, porque a criança responde muito à medida do que ela recebe, né? Então às vezes a gente cobra uma atitude do outro, mas nós também não estamos conseguindo fazer aquilo, né? Então é muito, muito bom você cobrar do outro, você apontar o dedo, mas e nós, né? Então eu costumo dizer para a gente fazer assim, o que eu posso fazer para melhorar o relacionamento na minha casa? Fazer a sua parte, né? Aí você fala, mas ninguém está vendo, mas você realizando a sua parte com amor, com boa vontade, vai surtir efeito. Vai chegar uma hora que aquilo vai dar frutos, né? Sim. Então, no caso, essas diferenças são, se nós bem sabermos utilizá-las, elas vão nos fazer crescer de uma forma assim rápida, né? Porque os erros, eles também nos ensinam, né? O que a gente não pode é permanecer no erro, né? E nem ficar com aquele sentimento de culpa, porque a culpa ela é bom até um certo ponto, para nos fazer despertar, mas se ela ficar só ali também, a gente não sai do lugar, né? Então é estar renovando esse sentimento, né? Todos os dias, olhar nos olhos, elogiar uma comida, elogiar uma nota boa do seu filho. Coisas simples. Coisas do dia a Muito dia. simples. Que a gente esquece de falar, né? Porque a mulher, trazendo pro lado, a mulher gosta muito de elogio, né? Opa. Assim, Todo olha ser como humano. você tá bonita, e às vezes você fala pro marido, tá vendo alguma coisa diferente? Ele fala, não, cortei o cabelo. Ah, cortou? Né? Hoje estou com uma roupa melhor, uma roupa mais bonita, tal. Então não custa você falar, nossa, como você tá bonita hoje, né? Aí que entra a conexão. Tá conectado. Tá conectado. Você falou uma coisa muito interessante, que dentro de tudo que você falou, você trouxe os conflitos familiares. E as crianças, elas são moldadas pelo ambiente. E quando um pai, olha que interessante, ou uma mãe chama um filho de burro, ela não tem noção do estrago que ela está fazendo na vida adulta dessa criança. Porque nós, com o ambiente molda, e a gente aprende a observação, observa tudo que está à nossa volta, e essa criança pode crescer com uma crença de desvalor. Sim. Olha como que é interessante isso. Virando uma bola de neve, na verdade, né? E aí quando chega... Porque assim, os pais são os nossos primeiros educadores, né? E eles educam não com a instrução, né, dos livros, mas essa parte do sentimento, essa parte moral,
né? Quando a gente fala, não, fulano veio de berço, ele tem berço. Isso não significa que ele é rico de posses materiais, mas são pessoas que valorizam a moral, né? A boa conduta, né? Uma educação baseada em princípios que fazem toda a diferença. Então, incentivar os nossos filhos, porque na realidade, na nossa vida não existe o acaso, né? Ah, por acaso esse filho é teu. Não. Existe um projeto, existe um objetivo, né? Não foi à toa que aquele filho, né? Porque, por exemplo, pais de filhos especiais. São pais que eles têm a condição, a estrutura psíquica de estar educando um filho especial, o que não é fácil, né? Então, de repente, você tem um filho que não tem nenhuma anomalia, né? Mas, de repente, você mesmo, através das suas palavras, ou quando o filho vem para te mostrar uma coisa e está na hora da novela, você fala, vai para lá que eu estou assistindo a novela. Às vezes o seu filho realmente ele vai para lá. E quem abraça ele pode ser um traficante. Porque ele não encontrou em casa a base, né, que ele necessita. E também o que a gente vê muito hoje é tanto a mãe, às vezes o pai, querendo ser tipo assim, coleguinha do filho, né? Ah, eu sou amigo do meu filho. Não, nós devemos ser amigos. Mas esse respeito, ele tem que haver. Esses limites, eles têm que existir. Mas sempre procurando destacar o potencial que cada um traz dentro de si. Às vezes o teu filho, ele não vai ser o filho para tirar nota 10. O máximo para ele vai ser 8, mas ele está dando o máximo dele. Então é isso que a gente tem que procurar entender e não incentivar. Filho, você é capaz. Você é capaz. Então se esforce, estude, que você é capaz. Você vai conseguir um bom emprego, né? Então são todas, porque as palavras elas exercem um poder muito grande, né, na nossa mente. Sim, tem influência. Tem uma influência muito grande. Então prestar atenção naquilo que a gente fala, né? É a questão de, chega uma pessoa na sua casa batendo palmas, pedindo alguma coisa. Você fala assim para o teu filho, vai lá e fala que eu não estou. Aí o filho vai lá e fala só, minha mãe mandou dizer que não está. Você está ensinando duas coisas para ele, né? A primeira coisa é mentir. Sem você perceber, você está ensinando ele a mentir. E o segundo, a não ter aquele olhar de compaixão pelo outro que está numa dificuldade e sabendo que você tem na sua casa. Então, são valores que você tem que passar para o seu filho. E, sem querer, você acaba perdendo a oportunidade de passar. Por pequenos gestos, né? Pequenos gestos. E, às vezes a pessoa nem pensa, Nem né? pensa, às vezes não é por maldade. É uma forma de se livrar do problema, porque a gente quer se livrar do problema. O Evangelho, vamos falar do Evangelho, o que você acha, o que ele ensina sobre o amor e o perdão dentro de uma convivência familiar? Olha, o Evangelho, eu diria que é esse roteiro que Jesus deixou para nós, para que a gente encontre uma solução, uma solução civilizada, uma solução mais assertiva diante de todo e qualquer problema, né? Porque ele nos traz o desenvolvimento de todas as nossas virtudes, né? A compreensão, o perdão, a tolerância, né? E se a gente conseguir desenvolver isso, que teria que ser dentro do nosso lar, principalmente, né? Então, o caminho mais curto de conexão com Deus, a oração. Então nós vamos ao templo, nós vamos à igreja, nós vamos à casa espírita, seja a religião que você professe, mas trazer para o seu lar aquele abastecimento que você vai buscar. Então, fazer o evangelho no lar, junto com os seus familiares, um dia da semana, se reunir para falar desse sentimento universal, desse amor, né?
de tudo que a gente recebe do alto, ensinar a gratidão, né? Ensinar a não ludibriar os outros, a não querer o mal do outro, a não cultivar inveja, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes os nossos filhos já começam a despontar às vezes a inveja, não quer dividir o brinquedo, ou quer aquilo que é do outro, ou se o outro compra, ele também quer. Então, se não houver essa harmonia dentro do lar, né, diante do Evangelho de Jesus, a gente vai sofrer mais. A gente vai caminhar por caminhos mais pedregosos, quando a gente poderia estar optando por um caminho com menos pedras, né, com menos espinhos. A gente vai ter dificuldades, mas elas serão mais fáceis de ser resolvidas através desse conhecimento do Evangelho. Olha que interessante. Todas as famílias, todas as pessoas em geral, independente da crença, todos nós devemos ter, né, uma religião. Todos. Não importa qual, porque é um porto seguro. É ali que você se apoia diante das dificuldades. Isso é muito importante, o que você falou. A gente trazer aqui alguma coisa sobre o Evangelho. Porque todas as famílias, estou repetindo, deveria ter, e todas as pessoas no individual. Porque às vezes numa família um tem uma religião, outro tem outra, não tem problema. Um é crente, outro é católico, outro é... Não importa, o importante é que você tenha um Deus. Interessante. E quando a gente não consegue mudar a família, então a gente tem que nos transformar, né? Nós mesmos. Nós mesmos. Isso. Transformar. Aí entra uma questão bastante interessante, né? Porque essa transformação, muitas vezes, ela pode exigir que você anule algo em você para que o outro possa, às vezes, se destacar. Não digo se destacar, mas para que ele possa também se sentir um pouco mais à vontade. Então, aí depende muito do que você vai eleger para você. A gente teve contato com um casal que houve um momento de briga, até que envolveu traição, e eu me lembro muito bem, né, que a gente nessa conversa, ela falou assim, eu perguntei para ele o que ele queria para ele, né? Aí a gente falou assim, olha, mas também você tem que ver o que você quer para você. Se é isso que realmente você quer, a continuação, ou se você vai se adequar àquele modelo. Porque se a gente estiver disposta a renúncias, né, a abrir mão de certas coisas, e o outro também valorizar, você consegue. Mas para a gente abrir mão de tudo, nós ainda não estamos numa condição angélica, né? Então a gente tem necessidades, a gente tem essa necessidade também ainda de um pouco de reconhecimento, né? Mas é tentar de tudo no limite das suas forças, não passar por cima de você também, né? É você dar o que de melhor você tem, mas não se anulando, porque senão a vida ela perde um pouco o sentido para você, né? Então é analisar as duas partes e fazer uma reflexão, colocar na balança, né? Sem preconceitos, sem brigas, mas também fazer uma análise do que é possível fazer, porque o impossível a gente não consegue. Então, à medida que a gente dá para ir, e também não é um empurrar com a barriga. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Lucidalva, para a gente encerrar esse programa, qual seria a sua mensagem para quem está vivendo uma dificuldade dentro da família e que já perdeu as esperanças de que as coisas possam melhorar?
uma mensagem curta, né? Que a gente às vezes precisa fazer, necessita fazer e só deixa para fazer quando chega nesse ponto que você colocou. A gente tenta todas as possibilidades, né? E esquece de tentar a primordial, tentar Jesus. Buscar nele a força, a coragem, o exemplo, né? Um caminho, uma resposta, que ela vem. Né? Então Perfeito. Nós oramos, nós pedimos e falamos, mas não vem, mas nós não calamos o coração para ouvir a resposta. Essa resposta vem. Porque todas de alguma forma. De alguma forma. E às vezes não é do jeito que a pessoa espera que ela quer, mas ela vem. Mas ela vem. Então nós temos que ter aí olhos de ver e ouvidos de ouvir para que a gente possa fazer o melhor. No caso de agressões, é melhor que se separe do que aconteça uma tragédia, né? Mas em outras situações, busquemos Jesus. Em todas as situações, né? Busquemos Jesus. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele vai saber como conduzir aquela situação. E a gente também tendo toda a humildade de aceitar e resolver também se modificar. Que lindo! Ao longo desse programa, então, nós percebemos que os vínculos familiares não permanecem iguais ao longo da vida. As pessoas mudam, os papéis se transformam, os filhos crescem, os pais envelhecem e novas configurações de família surgem. Por isso, manter uma relação saudável, ela exige maturidade para reconhecer que cada fase pede uma maneira diferente de se relacionar. Às vezes, será necessário aproximar e em outras situações respeitar uma distância, e em alguns momentos ouvir mais, outros aprender a dizer aquilo que sentimos com clareza. Que a nossa conversa de hoje nos lembre que os laços familiares são oportunidades de aprendizado, crescimento e amor. Nem sempre podemos mudar o outro, mas podemos escolher novas atitudes, cultivar diálogo, abrir espaço para o perdão. Que cada um de nós possa olhar para a sua família com mais compreensão, respeito e esperança. E que mesmo diante das dificuldades nunca mais falte disposição para recomeçar. Eu acho que tudo isso a gente falou aqui, né? Sim, e eu vou, se você me permite, eu vou só dizer uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito de sempre estar lendo. Ele tem uma frase que diz assim: ninguém consegue voltar ao começo, né? E mudar o que foi feito, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo final, porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender e crescer e amar acima de tudo. Perfeito. Obrigada pela sua companhia, e que você leve essa reflexão a seu dia a dia, sempre que puder. Escolha olhar o outro com carinho, dignidade e esperança. Até o nosso próximo encontro aqui no programa Conversas que Acolhem a Mente. Se você gostou, curta, comente e compartilhe essas informações para que outras pessoas tenham mais conhecimento sobre como viver em família. Eu sou a Cidinha Pascoaloto, sou psicóloga e clínica e atuo aqui na cidade de Dracena. Até o próximo programa.